Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa TV Ágape e hoje especial de Natal, esse clima tão gostoso. Então se ajeita aí, já dá o like, compartilha esse programa, que o programa hoje está imperdível. Como eu disse, especial de Natal, tudo feito com muito amor, com muito carinho. Nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast aí especial de Natal. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor. Estamos nesse programa especial aqui de Natal e hoje nós não podemos fugir do assunto. Iremos bater um papo aqui sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre o Natal. E hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de receber aqui o meu amado irmão em Cristo, nosso obreiro Tiago. Boa noite, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início ao nosso podcast. Boa noite, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio para mim estar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos aproveitar esse momento juntos. O Tiago é um mestre da palavra, é um exímio pregador do Evangelho e hoje nós iremos bater um papo justamente sobre esse tema. Eu já quero jogar a bola aqui para cima do Tiago. Tiago, estamos aí, mês de dezembro, Natal se aproximando e é uma das perguntas que a gente mais recebe. E eu já quero que você explique para o povo aí, é pecado cristão comemorar o Natal? Sim ou não? E aí, Tiagão? São perguntas que sempre se repetem, né? Eu entendo assim, pastor, difícil falar é pecado ou não é pecado. O que eu entendo é que a gente tem que ter a nossa consciência bem tranquila nisso. Vai muito da linha que você foi criado, que você foi ensinado, mas o que eu enxergo é que a mensagem natalina ela é bem-vinda. A gente deve aproveitar esses momentos, independente das diferenças, independente das culturas, de como você foi criado, para proliferar e propagar o nome de Cristo. Eu creio que não, creio que é saudável a gente comemorar assim. E esse clima é tão bom, né, Tiago? Vai chegando dezembro, as pessoas ficam mais amorosas, mais receptivas para o Evangelho. É uma ótima oportunidade para a gente falar do amor de Cristo. Tiagão, qual que é o verdadeiro significado do Natal? Às vezes a data fica tão batida que a gente se esquece até do verdadeiro significado. O que significa o Natal? O que significa? Significa, eu entendo que até mais importante do que se pode ou não comemorar, é aquilo que realmente isso significa para mim. A pergunta a ser feita é, o que o Natal significa para mim? E a gente entende que, para o cristão, o Natal é uma data comemorativa, uma data alegre, onde a gente celebra a vinda de Jesus, o Salvador, que veio trazer esperança a esse mundo perdido. E quantas pessoas, Tiago, que pegam essa data e não sabem nem o que significa, como a gente até brinca, tem pessoas que deixam o aniversariante de fora da festa, né? Tiago, uma outra pergunta que a gente recebe demais da conta. Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? A gente recebe essa pergunta, o que você tem para nos responder aí? Bom, a resposta é provavelmente não. Provavelmente ele não nasceu nessa data. A gente sabe que tem várias culturas, várias histórias, várias lendas em torno do assunto, em torno do tema. Mas provavelmente não, até o senhor mesmo comenta no culto aqui na igreja que provavelmente ali foi por abril ou junho. Isso. Mas acho que mais importante do que a data em si é justamente o evento, né? Voltando na pergunta anterior, o que ela significa. A data para nós é o menos importante, mas como o senhor bem disse, sim, o aniversariante é que é o mais importante. Eles atribuem não ser essa data porque mês de dezembro na Palestina é um mês muito frio. E o fato dos pastores serem anunciados nessa época do ano, dezembro, não teria como, que os pastores não levam os seus rebanhos nessa época do ano. Então, por isso que eles atribuem que não seja mesmo em dezembro. E essa data, Tiago, hoje mesmo eu lendo aqui um pouquinho sobre o Natal, essa data do dia 25 de dezembro, isso aqui é uma informação histórica, ela foi criada por Constantino, que no dia 25 de dezembro eles comemoram o dia do sol, que para eles tem uma veneração muito grande do sol, e Constantino, crendo que Jesus é o sol da justiça, então ele atribuiu essa data em especial do dia 25 de dezembro
por Jesus ser o sol da justiça. Então, eles atribuem essa lenda, né? É uma informação histórica. Mas outra pergunta aqui, Tiago. E o Papai Noel? Como que essa figura apareceu, né? Eu disse aqui domingo no culto que o diabo ele sempre tenta pegar uma data importante e tirar o foco de Jesus. Por exemplo, na Páscoa. A Páscoa fala de cordeiro. O cordeiro que foi morto, o diabo coloca a figura do coelhinho. E Natal fala de Jesus. Como que a história do Papai Noel apareceu? Explica para nós aí. Legal. Só um ponto nesse da data, pastor, que eu achei interessante, é que muitas vezes também, mesmo no Natal, tendo essa confusão do dia 25 ou não, vem muito o dia 24, a véspera. Sim, muitas vezes a véspera é mais comemorada do que o 25. E aí a ideia de véspera, ela é legal até para o cristão também. Porque dá a ideia do anseio, do anelo por você querer vê-lo logo. Hoje em dia as pessoas até fazem isso. Quero ser o primeiro a dar parabéns para a pessoa, liga 00:01. É verdade. Então tem essa relação da importância com o aniversariante. Bacana, Tiago, bacana. Agora do Papai Noel. Como a gente comentou, você vai pesquisar, o assunto é amplo, tem bastante história, tem bastante lendas, tem bastante cultura envolvida nisso, tem quem defenda, tem quem negue, mas o Papai Noel em si, ele tem lá a sua história lá no São Nicolau, um bispo que foi canonizado pela Igreja Católica, que foi considerado por boas obras, e aí com essas misturas de culturas, essas misturas de lendas, foi introduzido no meio, e aí como o senhor bem falou, para meio que disfarçar e desconfigurar o sentido mais cristão da palavra do Natal e colocar uma outra figura e substituir o aniversariante mais importante, uma tentativa mesmo de desvirtuar o sentido espiritual dessa data que é tão boa e comemorada. Tiagão, ótimo. Pessoal, que aula que nós estamos tendo aqui hoje, hein? Esse podcast aqui é para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o Natal. Infelizmente o tempo está chegando ao fim. A gente vai agora para a última pergunta. Tiagão, o Natal é uma festa pagã? E aí? Esse é um outro tema bastante debatido. Mas, enfim, a gente considera as várias histórias, a gente sabe que tem muita coisa que foi enxertada no Natal, nessa data, nessa festividade, em tudo que envolve o Natal. Mas eu entendo que, como cristãos, a gente deve sim valorizar essa data, porque ela relembra e lembra todos os anos a data em que o Salvador veio a esse mundo. Nós, como cristãos, temos que fazer isso, assim como a gente faz na ceia, fazemos também nas datas de final de ano. É uma maneira de a gente lembrar e mostrar que Jesus veio a esse mundo, até para aquelas pessoas que passaram o ano todo sem lembrar dele. Verdade. Muitas pessoas só vão lembrar do Natal e de Jesus nessa data. Então, por que não usá-la com esse fim? Perfeito. E para nós encerrarmos aqui, Tiago, deixa uma última mensagem, uma última palavra para os ouvintes aí, em relação ao Natal. Qual conselho, qual a palavra que você dá aí para nós concluirmos esse momento aqui tão especial? Pastor, eu fosse fazer um resumo dessas perguntas que foram feitas, faria 3 palavras: consciência, significado e aproveitar as oportunidades. Consciência em eu ter consciência tranquila daquilo que eu faço. Se eu não comemoro, eu não comemore tranquilamente. Se eu comemoro, que eu comemore tranquilamente. Tem até uma passagem em Romanos 14:22 que vai falar justamente sobre isso, que a gente não se condene naquilo que a gente faz e aprova. Perfeito. E significado, o que realmente significa para a gente. E a gente aproveitar as oportunidades, é uma data que a gente pode aproveitar, é muito bem aproveitado, e fazer aí o nome de Cristo ser propagado e o aniversariante receber o presente que ele merece. Muito bom, meus irmãos. Quanto aprendizado aqui hoje. Assim a gente encerra o nosso podcast. Quero agradecer o nosso obreiro Tiago, como sempre, muito conciso nas palavras, muito inteligente, muito sábio. Tiagão, aperta minha mão aqui. Feliz Natal para você, para sua família. Obrigado. Você sabe o carinho que a gente tem contigo. Amém, tá? Obrigado. Fica aí com a gente, tem muita coisa boa aqui no programa. Vamos lá, próximo quadro. Obrigado, Tiagão. Muito esclarecimento aí nesse podcast. Como que eu disse, hoje é tudo voltado para essa data. O quadro agora é com meu irmão Alex, para você cantar uma canção e saber o que está cantando, uma canção também voltada para o Natal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. Gostaria de agradecer a oportunidade. E agora nós estamos aqui para trazer uma música que mudou toda a história da humanidade. Na verdade, ela conta uma história
da pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Esse clima de Natal a gente não poderia deixar de falar de quem? Do nascimento de Jesus. Sim, é sobre ele que nós vamos falar agora. E a música, ela é a própria... o título dessa música, na verdade, é o próprio texto bíblico ao qual nós vamos usar, que está em Isaías 9. Isso, você que às vezes já chutou aí na sua casa, já acertou. Isaías 9 é uma música do Rodolfo Abrantes, uma música muito conhecida no meio gospel, no meio cristão, e uma música que ela é inteiramente bíblica, e nós vamos conferir isto agora, tá bom? Vamos começar com a leitura do texto bíblico, tá? Que está em Isaías 9, se você quiser acompanhar aí da sua casa, de onde você estiver assistindo, tá bom? Então vamos lá. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro dos opressores, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E agora no versículo 6 nós entramos na parte que é a mais conhecida, que é onde se inicia a música que nós vamos trazer nesta noite. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, você provavelmente já ouviu isso no trecho da música. Uma música muito conhecida. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo das suas asas estarei seguro. Ele é o próprio Deus, irmãos. A primeira coisa quando vamos analisar uma música é realmente fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É analisar o texto bíblico. E a primeira parte fala. É praticamente uma citação direta do capítulo 9 com o versículo 6. E em seguida o autor faz duas afirmações que fogem do texto de Isaías, mas que não deixam de ser bíblicas. Por mais que essa parte não esteja exatamente aqui no versículo 6 do capítulo 9, nós temos aqui toda uma referência bíblica que ele nos traz e que eu vou estar trazendo para você agora também. Tá? Jesus, o Filho, era o próprio Deus, como ele mesmo diz em João 14, 9, que nós vamos ler agora. Aqui em João, no capítulo 14, versículo 9, ele diz assim para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? E agora vem a parte-chave. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus ali ele está confortando os discípulos e ele traz essa revelação de que ele mesmo é o próprio Deus. O que é o que fala na segunda frase, né? Um menino nasceu, como um filho assim nos deu, ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo das suas asas eu me escondi. E a imagem do refúgio que temos sob as asas de Deus, ela vem sobre o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, né? E ele fala aqui, ó. No versículo 4 do Salmo 91, cobrir-te-á, eu vou ler inteiro, porque é uma parte muito bonita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E agora no versículo 4 está a chave a qual nós falamos da música. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha que lindo, irmãos. Aqui nós temos o conforto de Jesus falando que ele é o próprio Deus e que debaixo de suas asas nós estaremos seguros. Olha o quanto essa música, ela nos traz um conforto quando às vezes nós podemos nos sentir mal, sentir triste. A minha indicação é que nesses momentos que você coloque ela para você ouvir.
E ela continua: e o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Nessa parte nós voltamos ao texto de Isaías, no versículo 6 do 9, onde o profeta lista alguns títulos de Jesus, que está completamente alinhado com o texto bíblico. E ele fala: o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Mas aqui ele fala: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A palavra de Deus nos revela muito mais atributos do que aquele que a própria canção traz, mas a canção não foge dos atributos que a Bíblia traz também. E agora ele continua, na próxima parte: o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. No refrão, a música toma outra direção, mas não mais apontando para o texto de Isaías, mas trazendo uma aplicação do significado da vinda de Cristo. Irmãos, na verdade, essa parte ela traz uma referência do momento mais esperado de toda a humanidade do mundo cristão. Nós esperamos esse Messias. Um Messias que foi já anunciado pelo profeta Isaías, que conta a história no versículo 9 do nascimento dele, e aqui ele faz menção de que ele vai voltar. E aí, você está preparado? Ele veio não somente para cumprir as profecias do Antigo Testamento, mas também para começar a obra que terá seu fim na segunda vinda. Quando ele de fato vier nos buscar e nos levar para a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que ela está lá em Apocalipse no capítulo 21, versículo 2, inclusive cita também a imagem da noiva preparada para o seu marido. A relação que eu acho mais importante é: Cristo virá nos buscar, mas no próprio texto também cita uma noiva preparada. E eu quero te dizer isso nessa noite, que você esteja preparado, independente do momento que você esteja vivendo, de tudo que possa estar passando na sua vida pessoal, no trabalho, conjugal, em família, enfim, nada vai superar o que Deus já tem preparado para você. Nada vai parar a volta dele para o seu encontro e que você se encontre pronto para este momento tão aguardado por todos nós. Tendo então feito o exame dessa letra, vemos que a música não é exatamente fiel ao texto de Isaías 9, assim como diz o título da própria música. Mas isso constitui algum problema? Negativo. Nós conversamos a respeito dessa música no decorrer dessa semana e a gente vê que o que ela não traz de Isaías 9, ela traz de outros textos bíblicos, fazendo essa música ela ser uma música perfeita, uma música que realmente narra a palavra de Deus. Ela começa com o anúncio da vinda de Cristo, do começo da sua obra terrena, e aponta para a conclusão da obra. Numa letra concisa, o autor é capaz de celebrar a promessa do Antigo Testamento e apontar para a promessa da conclusão gloriosa dessa obra. Irmãos, não tem como. A letra é linda, ela é maravilhosa. E ela fala, no finalzinho dela, algo que está em Isaías, no capítulo 6, que é aquilo que os anjos narram no céu. E eles terminam cantando: Santo, Santo, Santo. No capítulo 6 de Isaías, é onde é um mau momento. Eles tinham acabado de perder um rei. E neste momento, o profeta ele se encontra ali desolado. Provavelmente, talvez ele tenha algum parentesco ali com o rei. E às vezes a gente se encontra assim nas nossas vidas. Talvez a gente se encontre desolado. Às vezes nós não estamos preparados para alguma perca. Mas neste momento, o céu começa a se abrir. E quando o céu se abre ali, o profeta ele tem uma visão dos céus abertos. E quando ele olha para esse céu, ele tem um entendimento de que ali está o trono de Deus. E por mais que a terra esteja em crise, irmãos, por mais que a terra esteja passando por um dos seus piores momentos da história daquele povo, ele vê que o céu não está em crise. Ele vê que o céu continua perfeito, assim com toda a perfeição de Deus. E ele está lá. As suas vestes enchiam o templo. Naquele momento ele é purificado. E ele consegue enxergar os anjos cantando Santo, Santo, Santo. E eu gostaria de encerrar essa mensagem falando isso. Que no seu pior momento, que independente do que você esteja vivendo,
declare ao Senhor, declare aquele que pode mudar toda a sua história. Santo, santo, santo Ele é, irmãos. Nós ficamos por aqui. Se você tem alguma sugestão de música para mandar para a gente, pode mandar, comenta aí, deixa nos comentários alguma música que você gosta, o que você achou dessa análise, talvez até alguma curiosidade que às vezes a gente pode ter deixado de trazer, tá? Obrigado, fiquem com Deus, abraços. É com você, pastorzão. Espero que você esteja gostando. Vamos agora para a agenda da igreja, para você conferir os dias de culto, para você não ficar de fora da Igreja Batista Ágata. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também. O primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM, às 11 horas, confere o link, e às 14 horas, a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora o outro quadro com as nossas irmãs Adrila e Giovana, texto com contexto, também voltado para essa data. Só um minutinho. Já compartilhou? Já deu like? Então vamos, compartilha aí para a gente alcançar mais vidas. Olá, meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um episódio desse novo quadro, Texto com Contexto. Esse quadro na qual a gente pega passagens bíblicas que às vezes são distorcidas, que contêm um contexto errado conhecido pela sociedade, e nós aplicamos o contexto correto de acordo com a palavra. E hoje nós separamos uma passagem que eu gostaria de ler primeiro, para depois você saber aí qual que vai ser o tema de hoje, que eu tenho certeza que você já vai saber de cara qual que é o assunto distorcido do dia. Abra sua Bíblia em Efésios 5, nós vamos ler do versículo 22 ao 24. A palavra de Deus fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ou submissas ao seu marido. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre submissão. Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já leu essa passagem, já tentou entender ela de alguma maneira, às vezes entendeu errado, ou às vezes ainda pode ser do time das pessoas que não compreendem e acaba empurrando, deixando ela para o lado.
Hoje nós vamos explicar o que é a submissão bíblica e por que é um assunto tão importante. Para iniciar, eu acho legal a gente falar, né, sobre a aplicação que a maioria das pessoas utilizam sobre a submissão bíblica. Nós vemos aí muitas mulheres, principalmente, distorcerem, né, porque acreditam que essa submissão é você ser inferior, ou seja, eu não sou submissa porque eu não sou inferior a ninguém. Então, essa é a interpretação geral ali das mulheres, né, das pessoas, e principalmente que usam a Bíblia para refutar aí, ir contra alguns movimentos. Então, como a Adriana falou, essa é uma aplicação muito comum no meio da nossa sociedade. E para a gente entender o porquê que essa passagem ela foi distorcida, a gente vai ter que pegar algumas raízes históricas que vêm lá de trás para a gente entender a partir de que momento começou essa distorção dessa passagem. Como todos sabem, antes o modelo proposto por família era mais centrado na qual a mulher fazia suas tarefas domésticas, cuidavam dos filhos, enquanto o marido ia trabalhar fora de casa. A partir da Revolução Industrial, o que começou a acontecer? As mulheres começaram a ser inertes no mercado de trabalho, elas começaram a ter uma participação fora do seu domicílio. E foi aí que começou a surgir vários movimentos pela valorização da mulher, por uma questão de igualdade e alguns movimentos até que prezavam sobre uma supremacia feminina, buscando esse conceito de que a mulher não deve ser inferior, ela deve ser igual ou superior à figura masculina. Então, a partir do momento que as mulheres foram inertes nesse mercado de trabalho, começaram a ter esse contato com o mundo exterior, que saíam daquele foco do trabalho doméstico, do trabalho como cuidadora de casa, como uma mãe de família, começaram a ser deturpados alguns conceitos de família, o conceito do papel da mulher, tanto na sociedade quanto o papel da mulher numa família, e começaram a distorcer sobre a questão do ser mãe, de ser algo inferior, a questão da mulher que exerce suas atividades em casa ser considerada uma mulher inferior àquela que exerce um trabalho fora do seu domicílio. Então, a partir desse momento, algumas começaram a pegar essa passagem sobre o ser submissa a seu marido e distorcer, colocando ela como uma mulher, como se ela fosse inferior à figura do homem. E foi aí que começou a criar, vamos dizer assim, uma bola de neve e movimentos da sociedade hoje em dia que contém algumas pautas, abordar sobre esse assunto de uma maneira totalmente deturpada. Então, né, já que nós estamos falando sobre essa tal da submissão, o que é realmente ser submissa e qual que é o papel da mulher, biblicamente falando? Hoje eu quero fazer uma comparação com o exército militar. Quando nós temos ali um superior hierárquico e ali abaixo dele diversos homens, né, que prestam serviço ao exército, aquele homem que é superior, ele não é melhor, mais capacitado, mais valorizado ou mais digno do que os demais que estão ali. Mas ele tem uma certa autoridade para que não vire desordem, para que não vire bagunça. E isso funciona na prática. A Bíblia fala exatamente a mesma coisa. A função da mulher não é ser inferior, não é ser menos digna ou menos valorizada, até porque a Bíblia fala bastante sobre o valor da mulher, mas é ser submissa no sentido de caminhar na mesma visão, caminhar no mesmo propósito. Lá no exército militar, tanto aqueles que estão ali em posições menos hierárquicas, quanto aqueles que são superiores, os chefes ali, eles caminham no mesmo propósito em prol de alguma coisa, não é? Da mesma maneira, é a Bíblia. Então, nós temos que entender que ser submissa não é ser inferior ou pior, é caminhar no mesmo propósito de alguém que está em autoridade na sua vida, né? E eu quero hoje, agora, voltar ali para aquele ponto de que eu falei que a mulher é muito valorizada, assim, na Bíblia. Se você pegar Provérbios, principalmente, a palavra fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. E a outra passagem fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então, mulher, hoje a mensagem é para você em específico. Se você é uma mulher sábia, que edifica o seu lar e está exercendo o papel de uma mulher virtuosa, a Bíblia ela fala que você é mais valiosa do que um rubi. Olha como a Bíblia te trata. Então, nós temos que tirar essa visão de que a Bíblia coloca em nós um complexo de inferioridade, porque não é a realidade, né? Ela só diz que
nós devemos caminhar na mesma visão dos nossos maridos, dos nossos companheiros. Né? Nós devemos acompanhar e não criar uma nova visão, criar um novo conceito de relacionamento, de casamento, né? de companheirismo. Não, nós precisamos caminhar no mesmo foco para que dê certo, para que funcione. Assim como funciona lá no exército militar e tem um superior hierárquico e ele não é melhor do que os outros que estão ali, ele só tem uma certa autoridade para que não vire bagunça. Nesse mesmo capítulo de Efésios, em Efésios 5:31 especificamente, vai ter uma passagem que vai falar que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então aqui nunca está falando sobre alguém estar acima ou abaixo, uma superioridade ou uma inferioridade, e sim estar caminhando ao lado, como a Adrila disse. Todo mundo sabe que a primeira mulher que é citada na Bíblia é Eva, e em Gênesis 2:23 vai falar assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, esta é carne da minha carne, chamará-se-a de varoa, enquanto varão foi tomada. Todo mundo sabe que Eva ela foi moldada por Deus a partir da costela de Adão. Uma analogia muito interessante de se destacar aqui é que ela foi moldada pela costela porque está em volta dos braços, ou seja, para ela ser protegida, e ao lado do coração, para ela ser amada. Então a Bíblia nunca tratou uma relação de inferioridade ou de superioridade. Até porque em 1 Coríntios 11, no versículo do 11 ao 12, vai falar o seguinte: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo, porém, vem de Deus. Então aqui é como a gente já vem falado, não existe uma relação de maior ou menor, não é uma relação de algum manda e o outro obedece, e sim caminhar numa mesma visão. Submissão não está falando sobre ter uma relação em que um é maior e o outro é menor, e sim sobre caminhar numa mesma missão, sobre caminhar debaixo de um mesmo propósito. Né? E agora, aproveitando esse gancho do propósito, qual seria então esse propósito? Né? Qual o propósito que eu devo caminhar juntamente ali com a pessoa que está ao meu lado? Se você abrir a Bíblia em Efésios 5, no versículo 31, fala assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, e os dois se tornam um só. Caminhar no mesmo propósito é isso, é você entender que agora você é uma só carne com aquele que está ao seu lado. Então você não pode divergir muito. É claro que cada um tem suas diferenças, suas peculiaridades, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de visão, de propósito. Eles precisam andar alinhados para que não haja contenda, para que não haja briga. Né? E é papel da mulher ser sábia o suficiente para edificar a sua casa a tal ponto de não deixar isso acontecer. Hoje eu quero fazer um apelo aqui, né, entre aspas, para que nós, mulheres, não venhamos a refutar a submissão, mas que nós venhamos escolher os nossos parceiros melhor. Por quê? Se nós escolhermos um parceiro bem, a palavra de Deus fala que ele deve nos amar como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez com a igreja? Primeiro, ele santificou a igreja, ele purificou, ele permitiu que a igreja fosse aproximada ali, de certa forma, de Deus, e ele morreu por aquela igreja. Você ser amada por um homem que faz isso por você é um privilégio. Não é machismo, não é um problema, mas é sim uma honra. O problema é que nós, mulheres, às vezes escolhemos pessoas erradas para caminhar conosco. E realmente é um jugo muito pesado nos submeter a um homem que não tem o coração segundo o coração de Deus. Mas submeter a um homem que faria exatamente o que Cristo fez pela igreja, isso é uma honra, isso é um privilégio. Então que nós venhamos entender que a maior missão que nós temos, né, é nos submeter, sim, de maneira como Deus espera de nós, e principalmente, né, escolher aí uma pessoa boa para ficar do nosso lado, para que não venha nos trazer jugo, não venha nos trazer peso, mas venha nos trazer uma vida mais facilitada, né, uma vida onde Ele vai nos proteger, onde vai cuidar de nós, onde vai nos amar, assim como Paulo fala lá e orienta que ele faça. Que vocês entendam que a maior missão hoje para uma mulher seguir é a missão de obediência, de santidade, né? Quando fala assim, você tem que caminhar na mesma santidade, na mesma visão do seu marido. O que nós estamos querendo falar sobre isso? É caminhar em obediência, é caminhar em santidade, é caminhar nesse propósito. É isso que Deus espera de mim, de você e de todos nós. E acima de tudo, os dois caminhar seguindo os preceitos que a Bíblia fala, aquilo que Deus orienta com que um casal faça, com que como você, como cristão, siga. E aqui é importante destacar
vou trazer para vocês 2 exemplos de 2 mulheres diferentes na Bíblia. Uma que teve a sua submissão de uma maneira correta e a outra que teve uma submissão de uma maneira errada. Estou falando para vocês de Eva e de Maria. O pecado, ele entrou no mundo a partir de uma mulher que não soube escutar a voz correta. Ela escutou aquilo que a serpente falou para ela e não aquilo que eles haviam sido orientados. Então, a partir dela ter ouvido essa coisa errada, ela ter seguido os seus desejos da carne, o pecado entrou no mundo. Mas, em contraposição, Maria foi também uma outra mulher que ela carregou em seu ventre aquele que vinha trazer a salvação, que não só vinha trazer a salvação como era o próprio Salvador, aquele que, diferentemente de Eva, que trouxe o pecado para o mundo, vamos dizer assim, ela traria aquele que iria redimir todos os nossos pecados, porque ela escutou a voz daquele que orientou ela o que ela deveria fazer. Ela escutou a voz de Deus, ela cumpriu com o propósito que Deus havia entregado para ela seguiu o chamado dela de carregar no seu ventre aquele que viria a ser o Cristo, aquele que viria a ser o Messias e salvaria as pessoas. Então aqui são 2 mulheres para vocês terem uma ideia de como a submissão ela afeta diretamente naquilo que gera na mulher. Em Eva, gerou para ela 3 filhos, só que 2 deles, um foi morto e o outro foi, vamos dizer assim, que expulso de toda a descendência de Caim, veio o mal sobre essa terra. Em contraposição, Maria, ela gerou o maior exemplo de pessoa que nós tivemos aqui nessa terra. Aproveitando, né, a Giovana está falando de Maria, também já nesse clima natalino aqui, queria pontuar 2 coisas que Maria fez que eu acho que é interessante a gente mostrar o quanto ela era submissa. Em primeiro lugar, Maria, ela era virgem, né, e ela era ali despojada para José. Ela estava separada para se casar com José. E ela gerou uma criança virgem. E isso, naquela época, era um grande escândalo, porque ela não era casada ainda com José. E você não vê na Bíblia Maria, em primeiro lugar, brigando com Deus, né? Falando que ela não aceitava aquele propósito, que ela não queria aquilo, mas ela se colocando na disposição. Isso é o maior exemplo de submissão, a submissão ao propósito divino, submissão a aceitar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Em segundo ponto, você não vê Maria discutindo com José, quando ele decide ali romper com ela. Ela deixa que o Espírito Santo o convença. Então, ela não briga, ela não se impõe, ela não tem necessidade de ficar falando, e você vê exatamente o exemplo de uma mulher sábia. E em terceiro ponto, lá no casamento, quando Jesus transformou água em vinho, quando ela foi pedir a ajuda de Jesus, porque Jesus poderia, né, fazer algo ali naquele casamento, quando o vinho acabou, você vê ela respeitando o tempo de Jesus. Mais uma vez, você vê a submissão, você entender que ela sabia da autoridade de Jesus e que ela não se impunha, né? Ela não queria colocar ali as regras dela sobre Jesus. Mesmo sendo mãe dele, mesmo tendo gerado ele, ela entendeu que Jesus era a autoridade dela naquele momento. Então, que exemplo de mulher submissa, né? Que nós deveríamos seguir mais, que nós deveríamos aprender mais. Então, qual seria a aplicação correta dessa passagem, correlacionando já com Maria e sobre o clima natalino, sobre o Natal? Primeiro, que a mulher deve sim ser submissa, mas sem aquela ideia de que isso é ser inferior. Isso, na verdade, é cumprir com o mandamento bíblico. Da mesma forma que é uma relação mútua, da mesma forma que a mulher tem que ser submissa, o homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso é que, se necessário, ele deve se entregar por ela, como Cristo fez em amor à igreja. Um segundo ponto é que, como lemos aqui, a mulher não é inferior. Ela e o homem são uma só carne e devem depender exclusivamente de Deus. E voltando para Maria, o maior propósito dessa terra, que foi a vinda de Jesus Cristo, foi fruto da obediência dela, sobretudo, da submissão dela em ouvir a voz de Deus. E a partir dessa submissão dela com Deus, foi que frutificou a vida de Jesus Cristo aqui. Ela também, algumas pessoas esquecem, mas ela e José foram que cuidaram de Jesus na sua infância, no início da sua adolescência, antes dele começar seu ministério. Então, ela exerceu seu papel como mulher também, de cuidar dos seus filhos, de ser, cuidar do seu lar, de ser a base, de ser a edificadora do seu lar, como fala em Provérbios. E por último, o Natal, como todos sabem, comemora o nascimento de Jesus. E o Natal deve ser um lembrete diário do conceito que a Bíblia fala sobre família. Que
que o conceito de família venha a ser restituído na nossa sociedade, que não venhamos nos dispersar por movimentos que vêm acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e que venha a ser um lembrete para que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja, da mesma forma que José amou Maria, respeitando ela, entendendo o propósito, escutando aquilo que o anjo havia revelado a ele, e que as mulheres entendam sobre o ser submissa, da mesma forma que Maria foi a José, respeitando também, entregando a Deus a vida dele para que Deus revelasse a ele, da mesma forma que Maria foi até Jesus. Se vocês lembrarem da passagem sobre o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma água em vinho, justamente num casamento, a gente vê exatamente Maria exercendo o papel dela como mulher e honrando a figura de Jesus, entendendo a autoridade dele, como a Adriela falou. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é verdadeiramente a submissão, que nesse clima de Natal a gente possa entender sobre esse conceito de família, sobre aquilo que a Bíblia diz, e que Maria, José e a figura de Jesus, principalmente, venham estar nos nossos pensamentos e que a gente possa entender diretamente o propósito de Deus na vida dos três, cada um em particular, cada um com as suas particularidades, a mulher exercendo seu papel, o homem exercendo seu papel, e Cristo como o nosso maior Salvador, aquela pessoa que veio aqui nesse mundo para redimir os nossos pecados, e que nesse clima de Natal, esperamos que essa passagem possa ter falado com você e que possa ter vindo como um complemento daquilo que a Bíblia já nos diz. E é isso. Que Jesus abençoe seu final de ano, suas festas de Natal e reflita sobre essa mensagem, porque submissão é importante. Ela traz bênção para as nossas vidas e traz bênção para as pessoas que estão ao nosso redor também. Que Jesus te abençoe, que essa mensagem te edifique bastante. Compartilhe com alguém, não deixe de fazer seu devocional, não deixe de ler a palavra de Deus e que você seja muito, muito abençoado mesmo. Até o próximo. Tchau. Obrigado, meninas! Quem não gosta de ouvir um testemunho? Eu amo, testemunho edifica a nossa fé. Vamos agora ouvir um testemunho? Oi, irmãos, paz do Senhor. Bom, eu estou muito feliz com o convite de vir aqui compartilhar esse testemunho de Natal, porque esse ano nós vamos viver aí um Natal diferente, porque tem um serzinho aqui dentro sendo gerado e eu queria compartilhar com vocês sobre essa nova gravidez. Nós que já temos aí as meninas que estão com 9 anos de idade, sempre foi um desejo do nosso coração ter, né, e viver essa experiência novamente. Mas nós fazemos planos, né, programamos, temos aí as nossas expectativas, mas quem está no controle de tudo é o nosso Deus. Meu desejo era que quando elas completassem 5 anos, nós iríamos tentar engravidar novamente, mas na época eu precisei fazer até um acompanhamento psicológico em relação a isso, porque eu tinha colocado muito essa meta de engravidar quando elas tivessem 5 anos, mas eu não estava me sentindo preparada naquele momento, por causa de muitas coisas que estavam acontecendo, do trabalho, enfim. E aí logo depois também veio a pandemia, então esses planos nossos aí foram realmente postergados e eu entendi que não era, né, para acontecer ali naquele momento, mas sempre entreguei nas mãos de Deus para que fosse no tempo que Ele quisesse para as nossas vidas. E se a gente for esperar realmente ter a oportunidade ideal, nós não fazemos essa escolha de engravidar novamente, porque criar um filho hoje não é fácil, e eu não digo nem só pelas questões financeiras, mas a educação em si, o tempo que nós precisamos ter para dedicar. Então, Deus veio trabalhando no nosso coração ao longo desse ano, e eu entreguei realmente nas mãos de Deus todos os meus medos, os meus anseios. Confesso que por ter vivido, né, uma experiência muito difícil, apesar do milagre, né, de poder compartilhar sobre isso várias vezes, que foi a gravidez das meninas. Para quem não sabe, né, elas são gêmeas,
nasceram prematuras, com 29 semanas, a minha bolsa tinha rompido com 22, então a gente carrega isso, né, na nossa história e, querendo ou não, por sermos falhos, né, humanos, vem sempre aquele sentimento, meu Deus, e se acontecer algo assim, né, ou se acontecer alguma coisa e a gente ter que passar por essa experiência novamente, ou passar por uma perda, enfim. E aí eu entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, está nas tuas mãos. E Deus foi trabalhando no nosso coração em várias ministrações na igreja. E esse desejo, né, veio muito forte. Eu falei, não, agora chegou a hora. Então, tirei o DIU em maio desse ano. E em agosto nós descobrimos que estávamos, né, esperando e aguardando aí um novo bebê. Foi uma alegria muito grande. Eu e o Lucas nós descobrimos juntos. E depois a gente contou para as nossas meninas, foi super emocionante. Contamos para nossas famílias, né? Aliás, foram 9 anos aí de espera para que esse momento se repetisse na nossa vida. E estamos vivendo assim, uma fase de tudo novo, né? Porque logo depois nós descobrimos que é um menininho que está a caminho, o nosso Isaac. O significado do nome dele para nós é muito importante, porque é o filho da alegria e eu sei que é o que Deus tem preparado para nós, né? Um tempo de alegria, de riso, e eu sei que Ele está vindo para trazer isso para nós, as meninas, o Lucas. Nós estamos muito, muito gratos ao Senhor. Já vamos completar agora, né? No Natal estaremos aí já um pouquinho mais da metade da gestação e a previsão, né, para o nascimento dele é finalzinho de abril, comecinho de maio. Temos entregado tudo nas mãos de Deus porque sabemos que Ele, né, tem o controle de todas as coisas e para nós é gratificante poder compartilhar esse testemunho com os irmãos, com as pessoas que estão aí acompanhando. De que Deus nos abençoou novamente, né, e que tem sido uma experiência completamente nova. Deus tem guardado, até agora, né, só os sintomas assim de gestação mesmo, mas perto do que eu vivi da outra vez, não temos, né, o que temer. Então eu creio que em breve estaremos aqui com o Isaac nas nossas mãos, festejando e alegrando com a chegada dele. E nós vamos ter um Natal aí bem diferente. Esse é o nosso testemunho que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus, Ele faz tudo novo, de novo, e Ele tem sempre o melhor para nós. Vale a pena a gente descansar, confiar e entregar, né, para Ele os nossos medos, porque Ele é fiel, né, e Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Ele sempre nos surpreende. E a vinda do Isaac é um presente para nós. Obrigada, né, pela oportunidade. E é isso. Um grande abraço. Feliz Natal para todo mundo. Que Deus abençoe a família de cada um. Testemunho lindo, hein? Edificante. Agora chegou a hora da palavra. Uma palavra que certamente Deus vai falar com você. Se ajeita aí, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero deixar uma mensagem aqui bem rápida sobre essa data especial do Natal. Quero ler com vocês 2 versículos que está no livro do profeta Isaías. Primeiro, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o segundo, Isaías 7:14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, a qual se chamará Emanuel. Nós estamos nessa época festiva, onde o mundo todo para comemorar essa data do Natal, e as pessoas sempre nos perguntam, primeiro, pastor, foi nessa data mesmo que Jesus nasceu? Essa é a primeira pergunta que a gente recebe. Todos nós sabemos que não foi essa data que Jesus nasceu. Pastor, mas por que vocês têm essa base? Quando Jesus nasce, o anjo veio avisar aos pastores. E essa época do ano em Israel, agora, dezembro, é muito frio. Os pastores não estão no campo.
Então era praticamente impossível essa época. Provavelmente Jesus nasceu entre os meses aí de abril, maio, junho. Nós não sabemos ao certo, mas essa data não foi. Essa data de dezembro, ela foi criada por Constantino. Eles comemoram o Deus Sol, o Deus Mitra, um Deus ou Deus Saturno, mais ou menos na mesma data do nosso Natal hoje, onde se iniciava a noite mais longa do ano. E com isso, inicia-se a vitória do sol sobre as trevas. E essa festa durava alguns dias, com troca de presentes e até mesmo com orgias, né? E os cristãos antigamente só comemoravam a sexta-feira da paixão e o domingo da Páscoa. Mas pelo fato dessa festa ser muito influente em Roma, o imperador Constantino decidiu aderir essa data como suposto nascimento de Jesus para os cristãos terem o que comemorar. Para que eles não participassem dessa festa de Roma, Constantino fez essa festa no dia 25 para os cristãos comemorarem o nascimento de Jesus, tirando o foco dessa festa de incredulidade. Mas por que Constantino pensa? O que tem a ver o Natal com a festa do Deus Sol? Porque na cabeça de Constantino, Jesus é o sol da justiça. Então, nada melhor que comemorar essa data na cabeça dele, né? No dia da festa do Deus Sol. A origem do Papai Noel, de onde veio, pastor? Seria sobre o São Nicolau, um bispo da Turquia que amava tanto Jesus e que passou a presentear as crianças carentes, dando-lhe presentes. Então, essa é a origem do Natal, do dia 25, e a origem do Papai Noel. Então, nós sabemos que não foi essa data e a gente não adora também a figura do Papai Noel, mas nós aproveitamos essa data onde o mundo inteiro para, aí a gente pega essa data e fala de Jesus, fala daquele que nasceu e ao morrer ele pagou o preço pelos nossos pecados, né? E o Natal que o pessoal comemora hoje é um pouco contraditório com o Natal cristão, com o Natal da Bíblia. Por quê? A correria do Natal faz com que as pessoas se afastem da igreja e se afastem do Senhor. Sendo que, qual que é a intenção do Natal? É fazer você se lembrar do Senhor, é você fazer se lembrar de Deus, mas às vezes a correria, a pessoa trabalha até mais tarde, e a pessoa tem confraternização, e a pessoa faz tanta coisa, e se esquece do nascimento de Jesus. Natal sem comunhão com Deus é farsa. Essa data não é data de comércio, essa data não é data de embriaguez, essa data é para nos lembrar que o nosso Salvador nasceu. Uma outra coisinha aqui, Jesus, ele não é somente o aniversariante do dia. Não, pastor, não, ele é o presente de Deus para nós. Irmãos, eu vou repetir essa frase, que ela é muito forte. Jesus não é apenas o aniversariante, ele é o melhor presente de Deus para nós. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. E outra, o nascimento de Jesus, ele não foi por acaso, ele foi planejado, ele era o Messias esperado. Olha os versículos que eu li, Isaías já estava profetizando a chegada dele há muitos anos atrás. Então, Jesus, ele é a nossa maior promessa, a nossa maior promessa. Essa é a mensagem que eu tenho para você aqui hoje, uma mensagem curta, simples, mas comemore o Natal com alegria, comemore o Natal se alegrando do nascimento de Jesus, comemore o Natal amando as pessoas, curtindo a sua família, comemore o Natal perto de Jesus, comemore o Natal com alegria, sabendo que o Salvador nasceu, sabendo que Jesus veio aqui na terra, se fez homem para cuidar de nós, para morrer em nosso lugar. Ainda que alguns não creiam em Jesus, mas o mundo inteiro tem que parar, porque depois do nascimento de Jesus, o mundo foi marcado. Como assim, pastor? Até a data é antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho a importância de Jesus e tamanho a importância dessa data. E na nossa vida também é assim. Nós somos uma pessoa antes de Cristo e depois de Cristo. Do mesmo mundo da mesma forma que o mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, nós também
somos assim. Antes de Cristo, pecadores, escravos, vida devassa, vida toda errada. Depois de Jesus, depois de Cristo, vida transformada, vida mudada, vida renovada. Apesar das nossas falhas, o sangue de Jesus nos perdoa. Do mesmo jeito que Jesus marcou o mundo, Jesus também marcou as nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra. Hoje nós aprendemos aqui o verdadeiro sentido do Natal. A gente não comemora esse Natal do mundo, esse Natal de comércio, a gente não celebra Papai Noel, nada disso. A gente sabe que Jesus não nasceu nessa data, mas o que importa é que o Senhor nasceu. O que importa é que o Senhor marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo, e o Senhor marcou também as nossas vidas. O Senhor não é apenas o aniversariante, o Senhor é o presente de Deus para nós. Tu és a maior promessa. Quando o Senhor nasceu aqui no mundo, foi a maior promessa que o Deus poderia nos dar. Eu não quero comemorar um Natal sem a tua presença. Nós vamos aproveitar essa data para lembrar e falar de tudo que o Senhor tem feito. Essa pessoa que me ouve agora, quem sabe está vivendo um Natal triste, um Natal onde ele perdeu alguém, um Natal onde a família está dividida, que o Senhor console o coração deles. Que eles venham se lembrar que o Senhor está presente, que o Senhor muda as nossas vidas. Essa pessoa que está enferma, que está com a porta fechada, Tu és aquele que pode consolar e fazer um milagre. Eu abençoo cada vida que ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim a gente encerra. Obrigado por ter ficado conosco aí até o final. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Forte abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Pai do Senhor, com Deus.